Deixa eu nem passa que eu sou gordo. Passa. Eu sou gordo. Relacionamento à distância. Será que funciona? Não funciona? Quais são os desafios? Dicas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Agora somos histórias a contar, nossas vidas vamos compartilhar, lugares novos conhecer. Olá, eu sou Josana E eu sou o Ricardo. e nós somos Somos um. Pois é, e essa história de relacionamento à distância? E aí, amor, será que funciona? E aí, o que você me diz? Eu acho que funciona, hein? Nós estávamos num relacionamento à distância, ficamos durante 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, pelo menos. namorando à distância. E os desafios são muitos, né? Mas e aí, como é que a gente se conheceu de fato? Como é que aconteceu aí a situação? Conta um pouquinho. Tá bom. Foi da seguinte forma. Eu administrava uma página de conteúdos ali no Instagram. Aí, certo dia, uma moça fez um comentário numa postagem minha lá. Apareceu a tua página do Instagram, né? Do conteúdo que você produz, pra mim. E eu comecei a seguir, achei interessante. Comecei a seguir e aí eu comecei a interagir com as postagens, né? Fazendo comentários e tudo mais. Então esse foi o nosso primeiro... Foi assim que a gente se encontrou, se achou, na verdade, né? Eu achei primeiro porque você apareceu primeiro pra mim. E aí a gente comecei a interagir, comentar, né? E aí também, como eu também tenho minha página, né, profissional no Instagram também, você começou a reagir um story ou outro. Mas no começo foi sem intenção nenhuma. Era só realmente amizade, trocava ideia. Diz a lenda que era. Da minha parte, sim. Ah, A gente trocava ideia, super tranquilo. É. A gente tinha umas conversas bem legais, assim, bem profundas. A gente trocava bastante conhecimento, né? sim. Eu da minha área, ele da área dele, enfim, conteúdo masculinista, né, também. Então, era bem legal o nosso papo. Uma das coisas que mais me atraía nela é a inteligência. Ela é uma mulher muito inteligente. E, assim, você eu falou nunca pra- tive a oportunidade de conhecer uma mulher tão inteligente quanto ela. Né? E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E aí, foi uma das primeiras coisas que você falou, inclusive, né? Sim, E assim, em nenhum momento a gente fez menção de querer algo além, né? Você sempre me respeitou muito e vice-versa. Enfim, a gente não foi com a intenção de, tipo assim, vamos se conhecer e tal, pra ver. Não, a gente conversava, assim, realmente na amizade, super tranquilo. mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você imaginava encontrar e se relacionar com a pessoa à distância pela internet? Não. Isso era uma questão que eu tinha até uma certa crença limitante com relação a Aham. isso, né? E acredito que muitas pessoas têm essa situação, né? Mas não vai funcionar por causa da distância, enfim. E às vezes a pessoa deixa de conhecer uma pessoa legal por causa disso, né? E eu era bem limitada com relação a isso, mas graças à terapia também, foi algo que eu fui me abrindo, desbloqueando isso em mim, e aí acabou que deu certo. E aí a gente ficou conversando alguns meses, né? Foi bastante tempo. Até É. a gente resolver assumimos assumir um namoro virtual, vamos se dizer. Demorou um tempo legal aí, mas o processo foi legal. Primeiro a gente conversava pelo Instagram, né? Ali Isso. pelas nossas páginas no Instagram. E aí depois a gente passou pro WhatsApp, porque a gente ficou com medo, né, de você perder a página, enfim e tal, e perder contato. E era o único contato que a gente tinha, a gente não sabia o número de WhatsApp um do outro. E aí eu dei a ideia da gente ir pro WhatsApp, né? Pra gente aí Sim. manter contato, enfim. E a gente continuou aí conversando pelo WhatsApp. Também, no primeiro momento, também não tinha, assim, uma intenção muito, mas a gente já tava meio que assim de A gente olho, já né? Dizer que no não tinha outro. intenção. A gente já tava assim meio que, né, de Sim, olho claro. e tal. Porque a gente não queria perder contato, então, né, obviamente já tinha interesse maior, só que a gente não tinha falado nada ainda um pro Sim. outro, né? É. E aí até que aí a gente começou a dar uma indireta um pro outro, assim, né? Como é que foi que você Ter falou? uma conversa um pouco mais aberta. Aí a gente já tava há um bom tempo já conversando, né, online ali pelo WhatsApp, e a gente já tinha feito a nossa primeira chamada de vídeo também, que foi... A gente tava bem nervoso, inclusive, eu pelo menos estava bem nervosa pra fazer. Aí a gente fez ali, conversou, se viu, em caso, pessoalmente, conversou em tempo real pela primeira vez. É porque a gente só trocava vídeo, né? A gente trocava vídeos, né? Assim, a gente pedia, manda um vídeo e tal, né? Pra gente ver, né? Um outro.
e por mensagens, né? E áudios, enfim. Só que a gente não tinha se visto ainda Em tempo real, assim, em tempo né? real, a gente não tinha feito uma chamada, uma call, né? É. Aí a gente marcou um dia, Uhum. eu tava trabalhando, né? Que eu trabalhava na rua, e daí eu parei um tempo ali e liguei pra ela. E aí a gente conversou ali, pessoalmente. Foi bem legal. Eu tenho até que te levar no lugar, né? Que foi a primeira vez que eu te liguei. Pra gente que eu sempre, relembrar. eu prometo, mas nunca levo. E aí foi bem legal. E aí a situação foi se desenrolando, enfim. Até que aí a gente decidiu que aí a gente tinha que se encontrar pessoalmente, né? Sim. E aí a gente decidiu que ele vinha, né? Você ia vir lá pra onde eu morava, que é outra cidade. Outro estado. Outro estado. Inclusive já vai chegar nisso, calma. É. E aí a gente decidiu que aí você viria, né? Que era uma Sim. coisa que eu fazia questão, inclusive, né? Que ele viesse primeiro, né? Pra me encontrar, enfim, na minha cidade e tudo mais. E aí aconteceu, né? De a gente, aí você veio um final de semana, a gente ficou num Airbnb, né? Lá. Sim. E foi bem legal, foi nosso primeiro encontro, né? Pessoalmente, Sim, né? Então, foi bem legal. a gente lembra até hoje, né? Do nervosismo e aquele descendo do ônibus e tudo mais, porque, né? Ele foi de ônibus. E eu tava muito assim, ansiosa, nervosa e queria encontrar e queria, né? Porque a gente, quando a gente gosta da pessoa, a gente quer estar perto. Justamente. E a gente, né? Eu queria abraçar e queria, né? Poder tocar e tudo mais, né? Mas foi bem legal, foi experiência pra mim. Foi muito, muito bacana, muito especial. Foi uma experiência muito legal, porque a gente já aguardava muito tempo por isso, né? Tanto que eu dei a ideia, né? Eu falei, a gente já tava um tempo ali, a gente, né? A gente já meio que namorava, né? Isso, nessa época, daí eu dei a ideia pra ela, então vamos se encontrar, né? Não faz mais sentido a gente ficar só assim, né? Trocando mensagem, trocando vídeo, ligando um pro outro e tal. Daí a gente se encontrou e foi maravilhoso. Isso foi em final de 2024, né? Final do ano Sim. passado. Foi ali setembro, final de setembro, começo de outubro do ano passado. Só que aí a gente, né, ainda não tinha, digamos assim, oficializado. De fato, a gente oficializou, que foi colocar nas nossas redes sociais, nossa primeira foto juntos, que é essa aqui. Nas nossas redes, e aí a gente oficializou que a gente, de fato, né, tinha, né, digamos assim, a gente já namorava, né? E a gente oficializou aí, né, através das nossas redes sociais. Isso. Mas e aí, fala pro pessoal, quem pediu quem em namoro? Na verdade, não teve um pedido de namoro, assim, né, de nenhuma das partes, enfim. A gente as coisas começaram a caminhar legal, assim, e a gente viu que um tinha interesse no outro. E aí a gente decidiu, as coisas se desenvolveram muito naturalmente, na verdade, né? Foi bem tranquilo, assim. E a gente viu que a gente gostava. Mas aí você falou primeiro pra mim que gostava de mim. Você falou, eu gosto de você. Eu gosto de você. Sim, aí eu respondi, como é que é? Acho que é recíproco, alguma coisa assim. Foi. Eu respondi, é recíproco. Eu não queria dar o braço a torcer, que ela tava afim. Eu falei, obrigada, é recíproco. Mas eu também tava afim dela. Aí a gente começou a ter uma proximidade maior, assim, né? Sim. E aí, então, não teve um pedido de namoro, sabe, assim, oficial e nada disso. Tanto é que as nossas alianças, por conta da distância, né, quem comprou as nossas alianças fui eu. Sim. Né, eu decidi, porque aí depois, já do desenrolar, a gente já tava bem adiantado, aí você falou, a gente tem que ir atrás da aliança e tal. Aí eu falei, não, então deixa que eu vou e tal. Aí aí eu fui lá, comprei. E aí, depois, em dezembro, aí eu vim pra cá, né, que é a cidade onde você mora, que a gente mora atualmente. Aí eu vim pra cá pela primeira vez, também vim de ônibus, enfim. Aí a gente se encontrou na rodoviária, né, e aí ele tava já com a caixinha das alianças, coisa na mão. E aí a gente trocou as alianças, né, pessoalmente ali na rodoviária, Foi bem na rodoviária, no estacionamento da rodoviária. Foi coisa de filme, igual coisa de filme americano, né? Trocando aliança no estacionamento da rodoviária. Exatamente, que foi aí a primeira vez que eu vim pra cá, porque aí até então a gente tinha feito a troca de alianças, né, ali online, virtual e tal. Sim. E aí foi bem diferente, né? Toda a nossa história, na verdade. Nossa história... A gente é diferente. É tudo ao contrário, né? Mas é um contrário que funciona, isso que importa. Sim. E aí foi muito legal essa... Nosso encontro não foi nada convencional. Não, nada convencional. E aí a gente passou o final de ano juntos, né? Eu conheci a família dele, enfim, né? A gente foi pra praia, minha família mora na praia. E é engraçado que na primeira vez que aí ele foi pra minha cidade, pra me encontrar, ele não conheceu a minha família, né? Minha mãe e meu irmão não conheceu. A gente só, né, se encontrou e ficou juntos, mas até então ele não conhecia. Isso aconteceu depois que eu vim pra cá pela primeira vez, né? Sim. E aí foi bem legal, né? Assim, com a experiência de conhecer sogra, sogro e família, né? Mas foi bem bacana. E sobre a rotina de se relacionar à distância, como que é, os desafios, o que você...
Ah, A rotina, tem que assim, falar. será que tem uma rotina, né, específica, obrigatória, que tem que seguir para funcionar, enfim. Cada casal tem a sua, né, a Sim, sua maneira de ser, enfim, mas cada um combinado, né. A nossa rotina, ela funcionava assim, basicamente, como a gente falou, a gente conversava por WhatsApp, enfim, chamadas de vídeo e tudo mais. sim, No primeiro momento, a gente fazia mais só áudios e mensagens, enfim, né? Até que a gente partiu para vídeo, chamada de vídeo. Então a gente fazia chamadas de vídeo em um horário determinado, que era no final da noite, sim. né? Lá pelas 10, 9h30, 10 10 horas. horas da noite, que aí já tava todo mundo já mais tranquilo e tal, da rotina. E a gente fazia o quê? Umas duas ou três vezes por semana. A gente não tinha tipo uma data fixa para fazer nem um É, horário fixo. Conforme a gente ia conversando ali, ficava interessante a conversa, a gente ia tocando. Tinha dia que a gente tinha dia que a largava gente. 1 hora da manhã. Sim, a gente chegou a ficar conversando até 1 da manhã, enfim, É, e eu falava, brincava com ela, porque antes de eu conhecer ela, ela ia dormir 10h30. Eu brincava, falava que ela ia dormir junto com as galinhas. Quando a gente, lá no comecinho, quando a gente conversava só por mensagem do WhatsApp, eu dava 10h30 da noite e falava, eu vou dormir. Porque É, era o horário que eu dormia. Aí depois que a gente começou, né, ficar mais sério e tal, a gente fez a chamada de vídeo, a gente ficava até a gente ali passava, perdia, horas. perdia a É. noção do tempo. Mas a gente tinha mais ou menos esse horário, assim, né, final da noite. Mas de quantidade, assim, dependia, né, Sim. né, às vezes da vontade, ou às vezes estava cansado, aí naquele dia, né, não queria Ah, fazer e né? tal. Mas a gente se via regularmente. E aí a gente, né, depois, final do ano passado, quando ele veio a primeira vez pra cá, quando ele veio a primeira vez pra minha cidade, Quando eu e fui eu pra, vim pra a primeira cidade vez pra dela, cá, aí se tornou frequente e regular a gente fazer ir um pra cidade do outro, né? sim. Eu vinha mais pra cá do que ele lá pra minha cidade, porque eu trabalho em casa, trabalho em home office, então pra mim é mais fácil, né? Eu ficar indo e vindo, e né, você trabalha na rua e não tem muito como, tem que se programar bastante, mas a gente Sim, fazia dessa forma. Então sim. a gente ia, eu vinha pra cá de ônibus, né? Vinha e voltava de ônibus, né? Dá mais ou menos mais 5 horas, mais ou menos, né? De Dá. viagem de Ah, ônibus, dependendo do trânsito, enfim. sim. E aí você também às vezes ia de ônibus e às vezes de carro também. Aí a gente É, às no vezes começo ia voltava. de ônibus, porque É, eu não tinha carro, né? Só tinha moto, que eu trabalhava de motoboy na época. Mas daí depois eu passei a trabalhar com transporte passageiro de pessoas, aí é, daí eu comecei com um carrinho pra lá, com besouro prateado. sim. E aí eu passei a vir pra cá, eu ficava uma semana aqui, depois vinha uma vez por mês, 2 vezes por mês ali, ficava uma semana aqui, depois voltava, enfim. Então, já pra gente também ter essa proximidade maior e já começar meio que a testar nessa de ficar mais tempo junto e tudo mais, né? Que na verdade quando a gente ama, a gente E quer era, ficar. né, isso era um turbilhão de É, emoção, né? Porque, tipo, é. quando você chegava era maravilhoso. Agora, quando você Quando estava eu indo ia embora, embora nossa, é uma choradeira, era muito difícil de é bem lidar. triste, é bem difícil de lidar. Então, Essa é uma das partes que tem, como você costuma falar pra mim, né? Tem o ônus e o bônus de tudo, né? é isso. O bônus é você ver a pessoa que você gosta, né? Chegar ali, abraçar, sentir o cheiro e tal. Agora o ônus é quando ela vai embora, né? É bem complicado, bem triste, porque a gente não quer ficar longe, né? De quem a gente gosta, enfim. Então, mas são desafios, né? E já emendando na questão dos desafios, né? Das dificuldades, enfim, né? Quais foram, né? Os desafios principais, pelo menos, né? Qual que você acha que foi o mais complicado de lidar? Comunicação, né? Porque às vezes você não consegue, por exemplo, por palavra ou por um vídeo, você não consegue expressar, né? Isso. O sentimento ali, né? Daí muitas vezes alguma coisa que você fala, você não consegue ser entendido por esse motivo, né? Porque tem coisas que, tipo, por exemplo, é só falar no olho que a pessoa vai sentir, né, ali e tal. Daí essa é uma das dificuldades de ter relacionamento à distância. Mas também tem como lidar, não é bicho de sete cabeças, não. É o que você vai falar agora, né? A base do nosso relacionamento, diálogo, né? Isso é a questão da comunicação, né? Que às vezes pode complicar um pouquinho ali, né? Como você falou. E a questão também a própria distância em si é um desafio, porque você sente saudade, você enfim, fica triste, você quer estar com a pessoa, enfim, né? Então, Sim. é complicado. É. E tem também a questão financeira também, querendo ou não é um desafio, assim, digamos, né? Muito, mas é um ponto que é de ser considerado, porque, querendo ou não, você gasta com passagem de ônibus, você tem, né, às vezes questão de hospedagem, como né, nas primeiras vezes que a gente ficou Sim. no Airbnb lá na minha cidade, depois outra vez aqui, então são gastos também, né, gasolina, enfim.
e às vezes a pessoa mora, a gente ainda mora É. 5 horinhas, 4, 5 horinhas de distância, Sim. mas vamos supor que às vezes as pessoas, né, o casal mora em um lugar, outro lá no fim do mundo, tem que usar, tem que andar de, né, tem que pegar Tem que ir até avião e tudo mais, né? Caríssimo. Então também tem questão financeira, também tem que se programar, né? Às vezes pra você ir para o encontro da pessoa, enfim. Você vai dar um jeito, porque a gente brinca e fala um pro outro, né? Que não existe negócio dos opostos se atraem, os dispostos se atraem. Então exato. você vai dar um jeito. Você vai, né, passar no cartão de crédito, você vai dar uma apertadinha ali, vai deixar de fazer uma coisa ou outra que você não faria, o que você faria, mas, né, como você tá com a pessoa, tá no relacionamento, você vai passar a fazer por ela, né? Então não é só mais sobre você, é sobre ela. Então você vai ter que dar uma apertadinha ali e vai ter que dar um jeito de ir lá na cidade, ver, enfim. E é tudo combinado, combinado não sai caro, né? Exatamente, Então o casal tem que estar realmente disposto, né, pra fazer funcionar, né? Então Sim. as pessoas, né, aí é o que as pessoas perguntam, né? Ah, mas se dá certo? Ou as pessoas têm dúvida, né? Será que vai dar certo? Será que não? Depende muito da pessoa, né? Se o casal, se a pessoa quer fazer dar certo, vai funcionar e vai dar certo, né? Sim. Então, mas caso contrário, né, ou se a pessoa vê que aquilo é muito pesado pra ela, não consegue lidar com a distância ou alguma coisa assim, que aquilo ali não é pra ela, não vai funcionar. Mas Justamente. depende da disposição e da vontade da pessoa e do tanto que as pessoas, né, que o casal se gosta e tudo mais, né? Quando tá disposto a abrir mão Isso, das coisas pra agradar seu par. Exato. Por último, não menos importante, as dicas. As dicas, né, de como fazer funcionar, enfim. Eu As acho que dinâmicas. as dinâmicas do casal, eu acho que, assim, né, como eu falei lá no começo, não existem regras, cada casal tem seu combinado, enfim, funciona de formas diferentes, mas eu acho que tem coisas que são primordiais, assim, que são meio que regras, né, pra esse tipo de relacionamento, né, à distância. Sim. Primeiro de tudo é paciência, né? Você tem que ter paciência porque... paciência no sentido porque você vai ficar um tempo longe da pessoa, você só vai poder ver ela daqui 2 meses, o mês que vem, vai ter um tempo que vocês vão ficar separados, né? Então, Sim. tem que ser bem paciente para poder lidar com isso, né? Tem que ser paciente e coisas que você que você fazia no passado você não vai poder mais fazer, mesmo você estando, né, à distância Isso um do outro. é um ponto bem, bem importante, mas isso enfim, todo relacionamento, mas as pessoas têm essa ideia, né, de que o relacionamento à distância, de fato, ele só se consolida, vamos supor, Quando se encontra quando os dois. se encontra pessoalmente. Na verdade, não, né? Não Se é você, a partir do momento que os dois gostamos um do outro, enfim, queremos ali ficar juntos mesmo longe, você já está namorando, então é como no qualquer outro tipo de namoro normal, presencial. Você vai, Sim. né, abrir mão de coisas que você fazia, né? Porque você tá distante da pessoa que você vai fazer, mas a pessoa não vai ficar sabendo e tal. Aí é porque é uma questão de caráter já também, de né? caráter. Aí já não vai funcionar. Sim. Mas paciência é fundamental. Acho que é o mais importante, né? Porque o tempo ali que você tá sem se ver é complicado. Se você gosta da pessoa, é complicado. É difícil. Ficar longe de quem você gosta é complicado. Uma das coisas também que eu acho bastante importante é ter o diálogo aberto, como eu sempre falei pra você, né? Tipo, tá sentindo, fala. Não fica escondendo, não vai por esse lado de que a pessoa tem que adivinhar que você né, o que você tá sentindo, não. Seja franco e aberto. Pega e fala, ó, tô sentindo tal coisa, né? E ter uma conversa aberta. O diálogo ele já é essencial para qualquer tipo de, né, para todo relacionamento presencial, a gente fala, né? Já é um dos pilares, né? Agora, a distância é mais importante ainda, porque é aquele ponto da comunicação que a gente falou. Você precisa ter uma comunicação clara, um diálogo claro para você se fazer entender para outra pessoa. Porque às vezes você escrevendo ali por mensagem, uma coisa assim, a pessoa ela vai entender de outra forma o que você quer dizer, ou ela vai ler de outra forma, enfim. E aí vem, né, os conflitos e tal, aí você acha que a pessoa entendeu, mas não entendeu, e a outra pessoa acha, e fica nessa de achar. Então tem que ter um diálogo bem aberto, né, ser bem franco e direto naquilo que você tá pensando, que você quer, para poder, né, fazer funcionar e dar certo, porque, né, de ficar longe não é um relacionamento convencional, mas a gente é prova de que funciona, se você estiver disposto. Exatamente. Então o diálogo é fundamental, né, é um dos pilares de qualquer relacionamento, né? Na nossa opinião, né? Sim. Também, né, tão importante quanto a paciência ter uma data para se consolidar, né? O final do relacionamento, ou morar junto, casar, enfim, qual for o combinado do casal, né? Que a gente fala que o relacionamento à distância, ele tem que ter uma data para terminar, ele tem que ter um término
para que se transforme num relacionamento, de fato, consolidado e presencial, obviamente, né? Então, é muito importante combinar, né, que o casal tenha esse combinado de, ó, daqui X tempo, tanto daqui X meses, ou, né, X mês ou X data, a gente vai estar morando juntos, né? Sim. Ou pelo menos um vai mudar de cidade para a cidade do outro para ter mais proximidade. Depende muito do combinado do casal, mas a distância tem que acabar, né? E nosso tempo quem propôs foi você, né? Isso, foi eu que propus, porque, né, a gente tem toda a questão de organização, né, porque Sim. a gente estava se programando para, de fato, morarmos juntos, né, Sim. e aí a gente tinha que se organizar para isso, financeiramente, né, e outras questões também de família e tudo mais, então, eu coloquei, né, uma data específica, não uma data específica, mas um mês, né, desse ano agora, esse 2025 específico, para isso terminar e a gente, de fato, vir morar juntos, que é o que estamos E foi fazendo. eu que apressei ela, né? Um detalhe, foi eu que apressei ela. Eu ficava falando que não via a hora de a gente ver nossa vida junto. Aí, tipo, tem que esperar um pouquinho, amor, que eu tenho algumas coisas para resolver aqui. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Fomos pacientes e persistentes e aqui estamos, né? Morando juntos, graças a Deus. A prova viva de que funciona, se você quiser. Se você estiver disposto, você tem que ter paciência, mas funciona. Funciona, exatamente. Então a conclusão é: relacionamento à distância funciona. Desde que estejam dispostos, né? Que os dois estejam dispostos e alinhados no propósito. Alinhados com o propósito. De fato, tem que existir o propósito de fazer dar certo e fazer funcionar. E isso dá trabalho. A gente fala que relacionamento dá trabalho, no sentido de que você tem que trabalhar e tem que, né, fazer as coisas, tem que fazer funcionar. Sim. Então, dá certo, com certeza somos a prova disso, mas tem que ter paciência, né? Diálogo, comunicação. Né? Diálogo. Gente, diálogo. Falem, abram a boca. Falem, para poder funcionar. Tá sentindo? Fala. Não vai para esse lado de que o outro tem que, né? Que é uma palavra da moda, né? Que o outro tem que se tocar. Não, o outro não vai se tocar às vezes. Então, fale, abre a boca e fale. Exatamente. A gente sabe que a cabeça do homem e da mulher funciona de formas diferentes, então, né? A mulher tem muito assim, mas ele tem que saber. Não, você tem que falar, né? Porque a cabeça do homem funciona de outra forma do que a nossa, e então a gente tem que encontrar esse ponto em comum para poder funcionar. Sim. Então, se tá sentindo, fala, se não gostou, fala. Só que tem que saber falar também, né? Então, não pode também com duas pedras na mão, né? Isso, Mas, enfim, esse é um tema para um outro vídeo. Para um outro vídeo sobre, né, dicas. Para um outro dos vários que vão ter. Isso, dicas de relacionamento. Isso. É uma das propostas da gente, né? Dicas de relacionamento. Exatamente. Então, é isso. Por hoje é só. Então... Gostou? Já vai deixando aí o like, deixa o comentário. Deixa um comentário se você... E espalha pro mundo o vídeo, hein? Se você tá no relacionamento à distância, como é que tá sendo, se você pretende, se você tem, né, tem a intenção de... Fala pra gente nos comentários aí, se você tem relacionamento à distância, como que é. Isso. E segue a gente lá no Instagram também, né? O link vai estar na descrição desse vídeo. Descrição. Deixa comentário, curte, compartilha. E até a próxima. Beijos. Tchau.